A paz do Senhor, amados. Boa noite. Glória a Deus. Vou começar mais uma live aqui no Facebook. O tema de hoje ele é um tema muito propício, né? É um tema muito atual. E eu quero desejar a você uma noite de paz e de tranquilidade. Você pode estar compartilhando essa live nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos que estão entrando, a todos que vão entrar. Você pode começar a compartilhar essa live, em nome de Jesus, para a edificação, não só sua, mas de muitas pessoas que vão estar vendo essa gravação, essa mensagem. Uma mensagem que é uma mensagem de libertação. Então você pode começar a compartilhar e vai compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E essa live de hoje, o título dela é Ele veio libertar os cativos. É um tema muito abrangente. Eu vou resumir, mas para que você possa entender, né, o que a mensagem da cruz, ela remete para mim e para você. Então vamos lá, amado, vamos entrando aí, né? A paz do Senhor, queridos. Ele veio libertar os cativos. Você já começa a ver que esse tema ele é impactante, é um tema impactante. Então vamos lá, vou esperar um pouquinho para que os amados possam entrar e você pode começar a compartilhar. Você pode compartilhar, né? Vai lá, clica lá e compartilha para que mais pessoas possam assistir essa live, né? Deus abençoe a cada um dos amados. Glória a Jesus. Aleluia. Né, irmã Lenira, irmã Edna, Deus abençoe as amadas, né, que estão aí. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Que seja uma noite de paz, de tranquilidade na vida de cada um, na sua casa, na sua família. Glória a Jesus, né? E vamos lá. Ele veio libertar os cativos. Aproximadamente, né, 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías ele profetizou a respeito de Jesus. Então, 750 anos, né, antes de Jesus nascer, antes do seu nascimento, antes da sua vida, da sua paixão e da sua morte, Isaías, né, ele já tinha profetizado a respeito de um libertador, né, que viria para libertar, né, o povo de Israel, né? E interessante, e eu quero ler, né, com você lá no livro de Isaías. No livro de Isaías, você vai ver essa passagem do profeta Isaías profetizando. Ela é muito conhecida lá no livro de Isaías, no capítulo 61, e o versos 1, a palavra de Deus fala assim, né? Eu amo muito esse texto. A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Interessante. Glória a Deus. Aleluia. Olha que passagem maravilhosa. Olha que texto, né? Lindo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha que interessante. Aí, aproximadamente 800 anos depois,
Lá no livro de Lucas, no capítulo 4, você vai ver comigo aqui Lucas, no capítulo 4 e o versos, aleluia, o versos 18. Olha só, o próprio Jesus, ele está no templo, o próprio Jesus, ele entra no templo. E ele pega o livro, justamente o livro de Isaías, aquele que tinha profetizado a seu respeito. E foi-lhe dado, o versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, em Jesus. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nossa, que coisa mais linda! Coisa mais linda! Glória a Jesus! Porque tinha uma profecia a respeito do Messias, alguém que iria vir para libertar os cativos, pôr em liberdade aqueles que estavam aprisionados. E agora, ele mesmo está ali no templo. Ele mesmo pega o livro e ele mesmo lê a seu respeito. E agora a profecia se cumpriu. Agora o Messias, o Salvador do mundo, o Libertador, está ali em carne e osso, porque ele veio 100% Deus e 100% homem. E no livro de Isaías também, eu marquei aqui, lá no capítulo, você vai ver comigo aí na sua Bíblia, lá no livro de Isaías, no capítulo 9, e o versos 2, olha só que maravilha, Isaías 9, 2, olha o que a palavra de Deus diz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Olha que coisa linda, maravilhosa. O povo estava em trevas, mas aí houve uma grande luz, e o povo viu uma grande luz, e agora essa luz se chama Jesus, e Jesus agora está ali para cumprir, tudo que foi dito a respeito dele. E esse tema que diz, ele veio libertar o cativo, mas libertar o povo de quê? Que prisões são essas? Que amarras são essas? Que algemas são essas? O que é isso? O que a palavra de Deus está falando? Que prisioneiros são esses? E eu quero falar um pouquinho para você que está vendo e você que ainda vai ver, que há muitos prisioneiros, porque nós vamos falar de prisões espirituais, de pessoas aprisionadas, de pessoas em cativeiro, de pessoas que estão indo e vindo, estão aí, você olha para ela, ela está deitando, dormindo, acordando, se alimentando, indo trabalhar, mas ela está em cativeiro. Quantas pessoas estão no cativeiro espiritual? Quantas pessoas precisam ser tiradas, quantas almas, essas almas, elas precisam ser tiradas desse cativeiro espiritual para que elas possam ter paz, para que elas possam viver, para que elas possam verdadeiramente ser liberto. Mas liberto do quê? Que prisões são essas? Quem é esse ser da maldade que está aprisionando essas pessoas? Louvado seja o nome do Senhor. E lá no livro de João,
Jesus, ele denunciou muito, Jesus falou muito do inferno, Jesus falou muito desse ser da maldade, né, que aprisiona as pessoas, dos seres, né? Eu quero dizer para você que a nossa luta é na esfera espiritual, porque tudo que acontece no reino invisível reflete aqui na terra. E eu quero ler para você porque Jesus, ele falou sobre isso. Lá no livro de João, olha só o que a palavra de Deus diz. Depois aqui, no livro de João, eu gosto muito dessa passagem também. João, no capítulo 10, olha só o que Jesus fala. Eu não vou ler o texto todo, mas esse texto começa falando de que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E a palavra de Deus diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Aleluia. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Agora Jesus, ele vai começar a denunciar alguém muito maléfico, alguém muito mau, alguém terrível, alguém que veio fazer coisas terríveis neste mundo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Jesus agora, ele começa a falar do ladrão, de uma pessoa perversa, de uma pessoa maléfica que veio fazer tanta coisa ruim na humanidade. E ele diz que esse ser da maldade, esse ser que veio roubar, matar e destruir, se chama diabo. E nós vamos ler passagem aqui falando sobre ele. Esse ser que é cruel, esse ser que tem aprisionado tantas almas, tantas pessoas, tantas vidas, estão no calabouço espiritual. Elas até sorriem, mas elas estão presas. Muitas estão presas. Elas estão assim, ó, acorrentadas. E elas não conseguem ser felizes. A alegria é passageira. A alegria, ela não é verdadeira, porque eles estão presos, aprisionados. Não conseguem se soltar. Estão amaranhados. Prisões que somente o poder de Deus pode as libertar. E aí Jesus começa a denunciar, né, esse ladrão. E Jesus, ele nasceu para nos libertar, para nos livrar do poder desse ladrão. Porque o ladrão só faz coisa errada, só faz coisa ruim. Por isso que o Senhor Jesus denunciou. E lá no livro de Efésios, dá-se a entender o mundo espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala sobre as armas, né? As armas espirituais. Por quê? Porque nós só conseguimos nos livrar desse ladrão, desse salteador, desse ser terrível que tem influenciado as nações, que tem causado estrago desde o jardim do Éden,
E aí no livro de Efésios, aqui, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versos 10, olha só o que a palavra de Deus vai dizer, você pode acompanhar, porque é muito bom ler a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você pode compartilhar, você pode estar aí compartilhando essa live aí com seus amigos e familiares. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Lembra do ladrão que Jesus falou? É o diabo. E somente no poder de Deus, somente na cruz do Calvário, somente escondidos na cruz do Calvário, somente libertos do poder do pecado e da morte, que nós conseguimos vencer esse ser da maldade. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí eu quero dizer para você que ele tem muita cilada. Ele arma muita cilada. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Não é aqui na esfera da terra. A luta é na esfera espiritual. O mover começa no mundo espiritual. E aí ele reflete aqui, no mundo físico, mas começa lá, no mundo espiritual. E aí começa a refletir aqui no mundo físico. E é por isso que nós temos que estar escondido, escudado em Deus, para que a gente possa, resistir, às astutas ciladas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele é o príncipe, Que Satanás também, vários versículos bíblicos, ele é tido como príncipe, Príncipe da potestade, príncipe das trevas. Jesus é o príncipe da paz, porque ele veio da paz. Mas o diabo, em vários versículos aqui dos textos bíblicos, fala que ele é o príncipe das trevas, Então, nós temos muitos inimigos espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo tudo, ficar firme. Glória a Deus, glória a Jesus. E dá-se a entender o mundo espiritual aqui, o apóstolo Paulo está falando do mundo invisível. Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é sim contra as forças demoníacas, contra o diabo, contra os demônios, contra um exército maligno, um exército infernal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ler com você também 2 Coríntios 4:4, você pode abrir aí, Coríntios 4:4, quando fala que o Deus deste século, o Deus minúsculo, é um D minúsculo. O Deus deste século, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não consigam ver Jesus, para que elas não vejam, não consigam ver o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário. E o Efésios 2 também aqui, antes de eu começar a falar um pouquinho, eu preciso ler esses textos para que você entenda. Efésios 2:2 fala assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Por isso que eu falei para você que a luta ela começa na esfera espiritual e ela reflete aqui na esfera carnal. Então nós temos o inimigo, a saber, Satanás, E toda o seu exército maligno, Nós temos esse inimigo. E quando a Bíblia fala, que o Deus deste século, quando ele fala também aqui, o príncipe da potestade do ar,
ele opera aqui neste mundo. Ele opera no sistema. Todo sistema corrompido. Mas quem rege o mundo é Deus. Não esqueçamos disso, que Deus é o dono de todo o poder. O universo foi formado por Deus e Deus tem o total controle. Deus tem o total controle. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele opera nas regiões celestes, ele opera também no sistema deste mundo. Porque o sistema deste mundo é corrompido, é tenebroso. São falsas filosofias, falsas religiões, falsas doutrinas. Ele opera em tudo e em todos. Satanás e seus demônios, ele começa a atuar, né, na humanidade, em todo o sistema. Eu estava lendo uma matéria que uma pessoa que sempre posta matérias que são verídicas, né? Ela postou que tem um grupo que está, né, sempre está lá tentando legalizar a pedofilia. Eles querem legalizar a pedofilia, né? E eles ficam ali tentando, junto com o órgão, né, esse órgão que se chama, né, OMS, eles querem legalizar a pedofilia, não só a pedofilia, mas a zoofilia, né, e tantas outras coisas. Quem está operando através disso? O mundo espiritual. Porque como que eu posso legalizar um adulto querer fazer sexo com criança, sexo com animais? Misericórdia. Então, Satanás, ele opera nesse sistema. Quando a gente vê essas notícias, nós temos que saber que é o espírito das trevas que está usando essas pessoas para que o mundo cada vez vá de mal a pior. Cada vez mais a iniquidade ela vem a se multiplicar. Essas pessoas estão presas. Essas pessoas estão com as suas almas aprisionadas. Porque o certo para elas é o errado. E o errado para elas é o certo, né? Então nós vemos que como o mundo o mundo está se caminhando uma degradação social terrível. Tudo que é errado, né? As pessoas estão lutando para que seja o certo, e não é. Então, por isso que eu falei para vocês, porque muitos textos falam que Satanás é o príncipe deste mundo, é ele que opera, né? Nos filhos da desobediência. Então, nós precisamos orar, nós precisamos combater este mal em oração, né? A Bíblia fala sobre isso. E eu quero dizer para você que há muitas pessoas que estão aprisionadas neste momento. Eu li uma matéria de uma mãe que deu vários remédios para o seu filho já grandinho, e parece que ele dormiu. E depois que ele dormiu, ela começou a sufocar e ela a matou. Fora outras notícias em que a mãe, o padrasto e a mãe estão matando seus filhos. Estão estrupando seus filhos. Misericórdia. Isso é o sistema satânico. É Satanás que está agindo na vida dessas pessoas. Porque muitas pessoas falam assim, que nada. Não. Eu provo para você, te provei aqui na Bíblia, que Jesus ele veio libertar o homem. O homem nasceu quando Deus criou Adão e Eva. Deus criou esse primeiro casal para que vivesse em harmonia com Deus. Ia ter do bom e do melhor. Mas o que aconteceu? O diabo foi lá, enganou Eva e Adão e eles pecaram. E depois que esse primeiro casal pecou contra Deus, entrou a morte, o pecado, a iniquidade, né, a enfermidade, tudo que é de ruim entrou. E aí precisou que Jesus nascesse, é por isso que Jesus veio. Jesus veio nos livrar das obras do diabo. Porque nós estávamos em trevas. A gente leu aqui Isaías 9:2, que o povo estava em trevas e viu uma grande luz. Jesus nasceu, o Salvador do mundo.
Essa luz se chama Jesus. E nós precisamos entender que, porque muitas pessoas falam assim, tudo é o diabo. Tudo. É tudo ele mesmo. Você viu aqui comigo e vai ver outras passagens que ele atua nesse sistema. E as pessoas, infelizmente, estão cativas no mundo espiritual. E eu acredito que quando essas mães, quando essas pessoas matam seus filhos ou matam outras pessoas, elas estão sim sob uma influência maligna satânica. Eu acredito. Porque Jesus veio nos libertar desse mal, desse poder infernal. O apóstolo Paulo, você conhece, antes disso ele era Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja dos cristãos. E ele consentia na morte dos cristãos, dos crentes. Mas um dia, Jesus apareceu para ele e houve a conversão de Saulo de Tarso para Paulo, o apóstolo Paulo, E esse homem, ele foi levado ao rei Agripa e aí ele começou a se defender. Eu estou sendo preso porque naquela época os cristãos eram presos, torturados à morte. E ele disse para aquele rei assim, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou sendo julgado? Eu estou pregando um Cristo ressuscitado. Um Cristo, olha só, me chama muita atenção esse texto. Um Cristo que me tirou do poder de Satanás. Ele reconhece que ele era um homem que era guiado por um ser das trevas. Porque o apóstolo Paulo foi ele mesmo que falou em Efésios. A minha luta não é contra a carne, a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra todo principado, toda potestade que atua nas regiões celestes. E o apóstolo Paulo, ele reconheceu isso. E eu reconheço isso, que todo o sistema está corrompido. Você vê que o mundo, a humanidade, a cada dia, a maldade, ela tem crescido, ela tem aumentado. E a Bíblia diz que nos últimos dias, a iniquidade iria aumentar. Então, por isso que você vê os pais matando os filhos matando pais. Não existe mais amor, As pessoas não se amam mais. As pessoas matam as outras por causa de dinheiro. O amor se esfriou. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor iria se esfriar. E a gente está vendo isso. E há muitas pessoas que estão aprisionadas. Essas pessoas que estão nas drogas, essas pessoas, eles não nasceram drogados, eles não nasceram viciados. Os vícios é uma prisão, Ele veio libertar os cativos. Os vícios é uma prisão. A pessoa não nasceu bebendo, a pessoa não nasceu se drogando, a pessoa não nasceu com nenhum tipo de vício. E aí a pessoa ela nasceu, ela cresceu e agora ela começa a viver em sociedade, toma um golinho aqui, toma um traguinho aqui e daqui a pouco a pessoa ela está viciada. Quando você olhar para a Cracolândia, quando eu olho para a Cracolândia, não só lá, mas tantas pessoas que estão aí, até mesmo da nossa família, quantas pessoas da nossa família, estão nos vícios, aprisionados e a gente precisa orar por elas. Elas querem sair do vício. Será que essas pessoas não querem sair do vício? Elas querem sair, mas elas não têm força. Elas não têm força para deixar aquela droga. Elas não têm força para deixar não só as drogas, mas deixar aquele vício, seja ele qual for. A pornografia é um vício, é uma prisão. A prostituição é uma prisão, é um vício. O adultério é uma prisão, é um vício. E tantos outros jogos. Tantas pessoas viciadas, elas pegam o seu dinheiro e gastam naquilo que não é pão. A Bíblia fala sobre isso, que as pessoas pegam o seu dinheiro, e gastam naquilo que não é pão. E quantos pais, de família, trabalha e agora recebe o seu salário. E agora essas pessoas vão lá e gastam o seu dinheiro no vício. Aí você pode falar, essas pessoas fazem isso porque quer. Não, não é. As pessoas estão na Cracolândia porque elas querem, elas não querem estar. Eu acredito que numa fração de segundo elas podem pensar, poxa, eu não era assim.
Eu queria mudar, mas elas não conseguem. As suas almas estão num calabouço. A Bíblia fala sobre cordéis de mortes. A Bíblia fala de ataduras espirituais. Essas pessoas estão aprisionadas. Essas pessoas não conseguem se mover porque suas almas estão presas. Satanás aprisionou. E essas pessoas não têm a chave. Elas querem sair de lá, mas elas não têm a chave para abrir aquela prisão. E Jesus, ele veio denunciar as obras do diabo. Quantas pessoas ouvem vozes dentro de casa? Quantas pessoas vê vultos dentro de casa? Quantas pessoas têm medo de ficar até sozinha nas suas casas? Não conseguem ficar sozinhas na sua casa. O medo é uma prisão. Sabe, o medo, ele engessa você. Quantas pessoas querem dormir em paz, mas não conseguem? Sabe por quê? Porque até o seu sono é atribulado. Há demônios do sono, você sabia disso? Que há demônios que entram no sono da pessoa e perturbam essas pessoas? Essas pessoas querem acordar, elas querem levantar, mas elas não conseguem, elas estão presas. E é uma luta terrível para acordar. Tem pessoas que eu não quero nem dormir. Há pessoas que estão presas. A mente. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente. A mente, ela tem que ser livre. A mente, nós temos que ter a mente de Cristo. Mas quantas pessoas estão com suas mentes, sabe, travadas? Essas pessoas não conseguem pensar. Sabe, o diabo, ele veio para destruir você. Para me destruir. Sabe por quê? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. E quando Deus criou o universo, a Bíblia diz que depois ele criou, né, o ser humano. Ele criou Adão. Ele fez a coroa da criação, que é o ser humano. Eia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança de Deus. Por isso que o diabo, ele odeia o ser humano. Nós somos criaturas, filhos de Deus, e ele te odeia, ele quer te destruir. Ele quer destruir a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Ele não quer que você prospere, ele não quer que você seja feliz, ele te odeia. Ele odeia a mim e a você, ele quer destruir os seres humanos, porque nós somos imagens semelhantes de Deus. Sabe, quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão em pânico, quantas pessoas não conseguem pensar, raciocinar, quantas pessoas, eu fico às vezes me perguntando, quantas pessoas têm de tudo, elas têm dinheiro, elas têm fama, e elas tiram as suas próprias vidas. Mas elas têm tudo, não tem? Tem tudo, dinheiro, fama, riqueza, mas elas tiram a sua própria vida. Por quê? Porque estão cativas, estão aprisionadas. Aparentemente parece que ela está bem, mas a sua alma está no lugar de escuridão. A sua alma está no lugar de trevas. E elas não têm a chave para abrir. Porque somente Jesus tem essa chave para abrir essas prisões. E eu quero ler com você também aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando a Bíblia fala que ele é o príncipe da potestade, se você for pesquisar sobre potestade, a potestade é atribuição, condição de quem manda, quem impõe sua vontade, poder, força e potência. O mundo espiritual, eles têm força, eles têm poder, porque a própria palavra de Deus diz que o diabo, ele se manifesta como anjo de luz. Ele pode se transfigurar. Você vê que tem pessoas que elas são acometidas de possessão maligna. Tem pessoas que elas ficam possessas de demônios. Tem pessoas que não. E o demônio faz com essa pessoa o que quer.
E uma pessoa, quando ela recebe um demônio e essa entidade entra nessa pessoa, essa pessoa tem uma força. Aquele homem lá de Gadara, né? Você conhece essa passagem? Lá na Bíblia fala de um homem, né? Um endemoniado de Gadara, né? Lá. Esse homem, ele era endemoniado. E esse homem, ele tinha uma legião de demônios com ele. Se um demônio faz um estrago, você não pode segurar ele, não consegue, somente, né, no poder, na autoridade do Espírito Santo. Tu imagina uma pessoa com uma legião de demônios. E esse homem, ele andava nu. A Bíblia diz que ele andava nu, ele andava, né, nos cemitérios, as pessoas tinham medo dele, ele se feria. Lembra? O ladrão veio matar, roubar e destruir. E esse endemoniado lá de Gadara, quando conseguia colocar as prisões nele, ele arrebentava. Quando colocava as algemas nele, ele arrebentava. Mas um dia aconteceu que esse homem, Jesus foi ao encontro desse homem. Jesus viu esse homem. E os demônios que estavam nesse homem se prostrou e adorou. Mas a Bíblia diz que esse homem ele foi liberto. Jesus, ele expulsou aqueles demônios, aquelas legiões de demônios. Aquele homem ficou liberto. Somente Jesus pode libertar. Somente Jesus tem essa chave. Jesus foi lá e abriu, tirou aquela alma lá do cativeiro e trouxe para fora. Trouxe para fora. E a Bíblia diz que depois esse homem ele estava todo vestido e ouvindo a palavra de Deus. Porque a pessoa, quando ela é verdadeiramente liberta do poder de Satanás, ela quer conhecer mais e mais esse Deus, mais e mais esse Jesus que a libertou do poder de Satanás. Muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual. Muitas pessoas não acreditam nem que o diabo existe, mas ele existe. E foi para isso que Jesus falou: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos, abrir as prisões daqueles que estão aprisionados, porque somente o poder de Deus para livrar essas pessoas. Então você que tem um familiar que está, né, nos vícios, nas drogas, você precisa orar. Você sabia? Nós precisamos orar, nós precisamos fazer aquela oração mesmo, sabe? Senhor, em nome de Jesus, liberta esse meu parente, liberta essa pessoa que está encarcerado. Senhor, liberta do poder de Satanás, do poder da morte, do poder do pecado, assim como o Senhor libertou o apóstolo Paulo do poder de Satanás. Liberta, como o Senhor libertou aquele endemoniado de Gadara. E falar também, podemos falar um pouquinho daquela mulher encurvada. A Bíblia diz que havia uma mulher, e essa mulher, ela andava encurvada. Eu acredito que ela andava com o rosto quase no chão. E essa mulher havia 18 anos que ela andava encurvada. Mas a Bíblia também diz que essa mulher, ela tinha uma enfermidade espiritual. Não era uma enfermidade natural, nós temos que compreender isso. Há enfermidades naturais e enfermidades espirituais. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha uma enfermidade na coluna. E quem colocou esse mal, essa enfermidade na coluna dela foi Satanás. Satanás, há 18 anos, mantinha essa mulher, né, com aquela enfermidade. Ela estava numa prisão. Mas quando ela estava ali no templo, né, ela estava ali ouvindo a palavra, né, do Senhor, ela estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, e Jesus foi lá e libertou essa mulher do poder de Satanás. Ele libertou, ele até fala, né, que ele libertou aquela filha cativa das mãos de Satanás. Então nós temos que entender que esse sistema, que esse mundo jaz na mão do maligno, porque a Bíblia diz que jaz na mão do maligno todo esse sistema. Esse sistema está corrompido. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos orar pelo Brasil, pelo mundo, porque a igreja ainda está aqui. O Espírito Santo ainda atua na terra. A igreja é poderosa.
em Cristo Jesus, a igreja é gloriosa. Nós não temos que temer o mundo espiritual. Nós não temos que temer Satanás e seus demônios. Mesmo quando a Bíblia diz que eles têm poder, mas o poder deles são limitados por Deus. Deus é maior do que todos eles. E quando a Bíblia diz, né, que Deus é poderoso, e Ele é mesmo. Ele pode libertar mesmo o seu familiar, o seu ente querido. Então, muitas pessoas, elas estão numa prisões espirituais. Muitas pessoas, elas não manifestam demônios. Possessão é quando os demônios entram na vida da pessoa e essa pessoa, ela não pensa mais. Agora quem dirige ela são os demônios, porque eles são espíritos, né? Espírito das trevas. Então eles precisam de corpos. Então eles entram nas pessoas e dali só Deus. Mas Deus é poderoso. E há também a opressão satânica. Há pessoas que elas são oprimidas. Lembra que Jesus falou que ele veio para libertar os oprimidos, os encarcerados? Há pessoas oprimidas. Por isso que você, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra esses seres da maldade, você tem que saber que você tem que orar por essa pessoa que de repente te persegue. Por essa pessoa que te persegue, você tem que orar por ela. Por esse seu familiar que está nos vícios, você tem que orar. Não adianta nada as pessoas chegarem e falar, não vale nada, essa pessoa é assim mesmo, desculpe a palavra, mas é um desgraçado, mas é um miserável, para que nasceu essa desgraça? Olha, nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Como filho de Deus, nós temos que saber que a nossa luta não é contra essas pessoas. Quantas mães, quantos pais, né, choram de ver seus filhos no final de semana saírem arrumadinhos e chegarem em trapo de imundície. Seus maridos. Tem que orar. É só oração. É poder de Deus. Você que é crente e que passa por isso, saiba. Você precisa orar por ele. Você precisa jejuar. Você precisa jejuar, lembra? Quando um homem leva seu filho para os discípulos, né? E os discípulos não conseguem expulsar os demônios. E aí esse homem vai até Jesus, né? E Jesus expulsa o demônio do filho desse homem. Jesus fala, é muito jejum e oração. É muito jejum. Não é só aquela oraçãozinha, não. É jejum e oração, é perseverança. É preciso orar. Porque a nossa luta é contra esses seres da maldade. Eu me lembro, eu estava ontem falando com a minha filha, que eu me lembro de um testemunho de um homem. Não lembro mais o nome, lembro mais ou menos o testemunho. Mas uma coisa daquele testemunho até hoje eu não esqueço. Esse homem, ele chega em casa e ele vai acender a luz. E a casa explode, porque havia um vazamento de gás. E agora esse homem, ele vai para o hospital. Ele não morre, porque Deus tinha um plano na vida dele. E agora esse homem, o que acontece com esse homem? Esse homem fica no hospital vários meses, né? Todo cheio daqueles aparatos, quando a pessoa, né, pega fogo. E esse homem, ali naquele hospital, ele era desviado. E muitas pessoas oravam, né, por esse homem. Uma coisa que me chamou a atenção no testemunho dele é que ele via as sombras no seu quarto. O mundo espiritual existe, não é brincadeira. Não subestime Satanás e seus demônios, porque eles são reais. E no testemunho desse homem diz que quando ele olhava para um lado e para o outro, ele via muitas sombras no seu quarto, no quarto de hospital. Mas quando ele, no seu íntimo, ele voltou para Jesus e havia pessoas orando por ele. Quando ele voltou para Jesus, ele falou que quando ele tomou a decisão de aceitar Jesus, sabe o que aconteceu? Ele falou que ele viu essas sombras indo embora. As sombras saíram do seu quarto. Aquelas sombras escuras. Aqueles demônios. Mas o que aqueles demônios estavam fazendo ali? Estava esperando ele morrer. Estava esperando ele, né, parar de respirar. O inferno é real. O céu é real. Né? E é para lá que nós vamos, é para lá que Jesus quer que todo mundo vá.
Mas o problema é que as pessoas muitas das vezes não acreditam em nada disso. Ah, que tudo é diabo, tudo é ele mesmo. Ele atua, ele é o príncipe da potestade do ar. É ele que está causando todo esse mal na humanidade, essa corrupção, sabe? Essa iniquidade, essa falta de amor. Tudo isso, a ganância pelo dinheiro, tudo isso. Há um demônio chamado Mamon. Sabe aquelas pessoas, essas pessoas poderosas que quantos mais tem, mais quer? Essas pessoas são seduzidas porque a Bíblia diz que Satanás é o sedutor das nações. Eles são seduzidos por dinheiro. Quanto mais eles querem, eles têm, mais eles querem. E Satanás sabe disso, que o homem, quanto tem, mais quer. Essas pessoas que estão longe de Deus. Então, quando a Bíblia diz ele veio, né, esse tema, ele veio libertar o cativo, ele quer libertar você desse vício. Quantas pessoas agora estão chorando, sozinhas? Quantas pessoas estão tristes, amarguradas? Essas almas estão todas aprisionadas. E Jesus, ele veio para libertar, né, aqueles que se havia perdido. E eu quero ler com você aqui, lá no livro de 2 Coríntios, eu marquei alguns versículos aqui, 2 Coríntios, marquei aqui para a gente ler um pouquinho, né? 2 Coríntios, no capítulo 11 e o versos 3. 2 Coríntios 11, 3. O 11 e o 3 fala assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, lá no jardim do Éden, Satanás, ele entrou na serpente e ele enganou esse casal. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a dar um aviso, a nos avisar para que a gente tenha cuidado, para a gente não ser enganado, né, por esse ser da maldade. Por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, quando você aceitou Jesus, você entrou numa guerra, queira você ou não. Nós entramos numa guerra. Ai, que guerra é essa? Tem pessoas que têm até medo de falar no nome do diabo. É claro que você vai ficar falando o nome dele, mas a gente não precisa temer. Nós, quando aceitamos Jesus, nós entramos numa guerra espiritual. Nós não somos autônomos no mundo, não somos. Jesus veio para salvar a humanidade, Jesus veio para nos tirar do poder do pecado, do poder de Satanás. Sabe por quê? Porque aquele que morrer sem confessar Jesus, sem aceitar Jesus, ele vai morrer e vai esperar a sua condenação eterna. Jesus, ele veio a esse mundo, teve aquela morte de cruz para nos salvar do poder do pecado, porque tem a segunda morte. Essa morte, que é a gente morrer, a gente ser enterrado, isso é inevitável. Isso é inevitável. A gente vai crescer, nascer e morrer, isso é inevitável. Mas não acaba ali. Mas não acaba, não é só isso. Jesus veio para nos livrar do poder do pecado e da morte, a segunda morte, a saber, o lago de fogo. Porque existe sim vida após morte, existe. E Jesus, ele veio para nos livrar do lago de fogo, é de lá que Jesus veio nos livrar. Então, nós precisamos compreender isso e ter muito cuidado, porque Satanás, ele engana as pessoas, até os escolhidos ele consegue enganar. Então, essa live de hoje é para que você entenda que a sua luta é contra o mundo espiritual da maldade. Se você que entrou, se você que ainda vai ver, porque muitas pessoas vê depois, eu quero dizer para você, se você ouve voz, se você não dorme à noite, se você está passando uma, sabe, você não consegue ter paz,
Você precisa ir para Jesus. Você precisa conhecer esse libertador. Você não veio para esse mundo para ser escravo desse mal. Você precisa viver bem, você precisa dormir. Você precisa viver em paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Não aceite isso. Se por acaso tem alguém que está sofrendo com depressão, síndrome do pânico, você precisa de ajuda. Você não pode ficar sozinho, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que te ajude. Você precisa conversar com alguém, você precisa se abrir. Muitas pessoas, né, a gente que conhece pessoas, a gente que lida com pessoas, muitas pessoas dizem, né, que antes de se converter, elas viviam uma vida terrível, tenebrosa, porque o ser da maldade aparecia para elas, tentava matar elas. É terrível. O ser da maldade existe. Então, você precisa ir para Jesus, você que está passando por isso, sabe? Aquele medo de ficar sozinho em casa, isso não é normal. Você precisa de ajuda, você precisa procurar pessoas, né, que você confia. É preciso, e você será levada para líderes espirituais e eles vão cuidar de você. Você precisa de libertação. Você precisa de libertação. E há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E eu quero deixar para você aqui, lá no livro de Colossenses, né? Colossenses, no capítulo 2, 15. Eu marquei aqui para a gente ler, né? Colossenses aqui. Você vai ler comigo, a gente já está terminando essa live aqui, né? Colossenses. Glória a Deus. Abre aí na sua casa, Colossenses, né? Colossenses, aqui no finalzinho da Bíblia, você vai ler comigo. Colossenses no capítulo 2:15. 2:15. Olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Isso aqui é Jesus, Jesus na cruz. Lembra? Jesus veio, nasceu, morreu, sacrificou por nós? Então, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. É quando Jesus ele foi reerguido naquela cruz do Calvário. Quando ele deu seu último suspiro, né? O inferno pensou que eles tinham, né, que Jesus tinha sido derrotado, que eles tinham, né, que eles estavam, né, todo por cima, vamos lá, da carne seca, mas não. Quando Jesus ele foi reerguido naquela cruz, quando ele deu seu último suspiro, a Bíblia diz que ele venceu a morte, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, né? Nós fomos ressuscitados com ele na sua morte. Sabe por quê? Porque agora nós estamos mortos para o pecado e livres através do sacrifício de Jesus. Então, ele veio libertar os cativos. Não aceite essa situação. Se você está nessa situação, você não é feliz, você só chora, só tem tristeza. Você não tem mais vontade de viver. Muitas pessoas dizem, eu quero morrer. Eu quero morrer. Há pessoas que não têm mais alegria de viver. Eu quero dizer para você, sem errar, que você precisa de libertação. A sua alma está presa no calabouço. E a chave não está lá, você não vai conseguir abrir. Porque somente através de Jesus é que você vai sair de lá. É Jesus que vai pegar a chave, vai abrir, vai tirar você de lá. Você precisa, né, tomar uma decisão na sua vida. É aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. E a sua história vai mudar. Essa depressão vai acabar. Esse síndrome do pânico vai sumir da sua vida. Essa vontade de ficar enclausurada sozinho, isso vai acabar. Você vai querer ver as pessoas, você vai querer estar em sociedade, né? Se os seus negócios estão amarrados, você também aí precisa orar, precisa de libertação, sim.
E eu quero dizer para você que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus está sobre todo nome. E ele veio para nos livrar do poder de Satanás. Porque um dia eu estava sobre essa influência. Você estava sobre essa influência maligna. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, que Jesus passou a ser Senhor da sua vida, você, foi liberto. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora nenhum mal mais me domina. Satanás não tem poder mais sobre mim. É claro que a Bíblia diz que eu preciso orar e vigiar. Nós precisamos orar e vigiar. Não precisamos dar legalidade nem brecha para ele, né? Porque senão ele pode atuar novamente. Mas eu quero dizer para você que há libertação. Você pode ser liberto nessa noite se você aceitar Jesus. Procure ajuda, procure ajuda. Né? Procure alguém, ou nos procure, né? Pode falar conosco inbox, né? Via inbox aqui no Messenger. Mas Jesus, ele quer libertar a sua casa e a sua família. Você que é crente, mulher crente, homem crente. Jesus, ele quer libertar a sua casa e a sua família. Continue orando, continue jejuando. Porque há libertação, há poder no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nesse momento, queridos, eu quero fazer uma oração, né? Pra gente estar terminando essa live aqui, né? É gostoso, mas passa rápido. Nós já estamos terminando, mas eu quero orar por você. Você feche os seus olhos. E se alguém na sua casa que está precisando de libertação, nós vamos orar agora por essa pessoa. Ou você mesmo que está vendo, ou que você vai ver, você precisa de libertação. Nós vamos orar nesse sentido agora. É uma oração específica, né? Feche seus olhos, né? Vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, neste momento eu quero orar, Senhor meu Deus, por essas pessoas que estão vendo essa live. Eu quero orar, Senhor meu Deus, meu Pai, por pessoas, Senhor meu Deus, que estão aprisionadas. Pessoas, Senhor meu Deus, que essas almas estão presas, Senhor meu Deus, no mundo espiritual. Essas pessoas não têm paz. Essas pessoas só ficam tristes. Essas pessoas só vivem amarguradas. Essas pessoas têm vontade de morrer. Essas pessoas, Senhor meu Deus, não têm sossego. Essas pessoas, Senhor, ouvem vozes. Essas pessoas, Senhor meu Deus, são, Senhor, atribuladas no seu sono. Senhor meu Deus, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal na vida dessas pessoas. Senhor meu Deus, que haja libertação nessa casa. Que haja libertação, Senhor, dessa vida. Aqueles, Senhor, que estão presos nos vícios das drogas, nos vícios do álcool, seja qualquer outro vício. Senhor, essa mulher que agora está orando, Senhor, pelos seus filhos, pelos seus familiares, ou até mesmo pelo seu esposo, pela sua esposa, há poder no nome de Jesus para dissipar todas as trevas. Em nome de Jesus, Pai, cai por terra agora todo o mal desta casa, dessa vida, que eles recebam paz, que eles recebam libertação, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus para dissipar todas as trevas, todo o mal, Senhor, dessa casa e dessa vida, em o nome de Jesus, amém e amém, a poder no nome de Jesus. Deus abençoe você, a sua casa, né, que você continue firme no Senhor, continue orando, continue batalhando pela sua família, que você vai ser mais que vencedor, né? Tenha de bom ânimo, seja perseverante, né? Que você vai poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma boa noite e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.